Oremos. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, santificado e bendito seja o seu nome. Agradecemos muito pelo muro, pelo o cerco que o Senhor dá a cada um dos seus filhos para os proteger de influências externas, dos anjos do mal. Agradecemos muito, Pai, porque nós nem temos noção de quão forte é essa proteção que o Senhor nos concede. Mas agradecemos desde já pela intercessão de Jesus também e queremos colocar-nos nas tuas mãos para que o Senhor dirija este grupo, dirija este estudo esta manhã, pelos méritos do sangue de Jesus, que é poderoso para vencer todo e qualquer mal. Dirija-nos, abençoa-nos com estas palavras em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então Josué capítulo 3, passagem do Jordão. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partindo de Sitim, ele e todos os filhos de Israel vieram ao Jordão e pousaram ali antes de atravessá-lo. E sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca do pacto do Senhor vosso Deus sendo levada pelos levitas, sacerdotes, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Haja, contudo, entre vós e ela uma distância de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca dantes passastes. É engraçado como é que era a arca que lhes mostrava o caminho, não é? Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: Levantai a arca do pacto e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca do pacto e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo o Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do pacto, dizendo: Quando chegardes à beira das águas do Jordão, aí parareis. Disse então Josué aos filhos de Israel: Aproximai-vos e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. E acrescentou: Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente expulsará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca do pacto do Senhor de toda a terra passará diante de vós para o meio do Jordão. Tomai, pois, agora 12 homens. Versículo 11. Eis que a arca do pacto do Senhor de toda a terra passará adiante de vós para o meio do Jordão. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, estas serão cortadas, isto é, as águas que vêm de cima, e amontoadas pararão. Quando, pois, o povo partiu das suas tendas para atravessar o Jordão, levando os sacerdotes a arca do pacto diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se mergulharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava todas as suas ribanceiras durante todos os dias da cega, as águas que vinham de cima, parando, levantaram-se num montão muito longe, à altura de Adã, cidade que está junto a Zaretã, e as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então o povo passou bem em frente de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca do pacto do Senhor pararam, firmes, em seco, no meio do Jordão, e todo Israel foi passando a pé enxuto, até que todo o povo acabou de passar o Jordão.
Isto é um paralelo de Êxodo 14, não é? Que tinha acontecido com os pais. Portanto, apenas Josué e Caleb viram esta cena duas vezes, não é? Quer o Mar Vermelho, quer agora o Rio Jordão. Isto deve ter sido assim uma cena indescritível. Agora vamos ler Patriarcas e Profetas, capítulo 44. A travessia do Jordão. Os israelitas prantearam sentidamente o seu finado chefe, e 30 dias foram dedicados a serviços especiais em honra à sua memória. Nunca, até que fosse retirado deles, se compenetraram tanto do valor dos seus conselhos sábios, da sua paternal ternura e da sua fé inabalável. Com uma apreciação nova e mais profunda, recordaram-se das preciosas lições que dera enquanto ainda com eles se encontrava. Moisés era morto, mas sua influência não morreu com ele. Deveria continuar a viver, reproduzindo-se nos corações do seu povo. A memória daquela vida santa, abnegada, durante muito tempo seria acariciada, modulando com um poder silencioso, persuasivo, a vida daqueles mesmos que haviam negligenciado as suas palavras vivas. Assim como a luz do sol poente ilumina os picos das montanhas, muito tempo depois que o próprio sol se haja emergido por trás das colinas, assim as obras dos puros, santos e bons derramam luz sobre o mundo muito tempo depois que os próprios atores se finaram. As suas obras, as suas palavras, o seu exemplo, para sempre viverão. O justo ficará em memória eterna. Salmo 112, 6. Enquanto estivessem cheios de pesar pela sua grande perda, o povo sabia que não fora deixado só. Perdão, conquanto estivessem cheios de pesar pela sua grande perda, o povo sabia que não fora deixado só. A coluna de nuvem repousava sobre o tabernáculo de dia, e à noite a coluna de fogo, como segurança de que Deus seria o seu guia e auxiliador, se andassem no caminho dos seus mandamentos. Josué era agora o reconhecido chefe de Israel. Havia sido conhecido principalmente como guerreiro, e os seus dotes e virtudes eram especialmente valiosos nesta etapa da história do seu povo. Corajoso, resoluto e perseverante, expedito e incorruptível, despreocupado de interesses egoístas em seus cuidados pelos que se achavam confiados à sua guarda e, acima de tudo, inspirado por uma fé viva em Deus, tal era o caráter do homem divinamente escolhido para conduzir os exércitos de Israel em sua entrada na terra prometida. Durante a permanência no deserto, agira como primeiro-ministro de Moisés, e pela sua fidelidade serena, despretensiosa, sua perseverança quando outros vacilavam, a sua firmeza para manter a verdade em meio do perigo, dera prova da sua aptidão para suceder a Moisés, mesmo antes que fosse pela voz de Deus chamado a esta posição. Já repararam as características? Como é que ele era? Um homem decidido e corajoso mesmo. E fiel também. Fiel, exatamente, despretensioso, perseverante, a sua firmeza. Muito bem. Foi com grande ansiedade e desconfiança em si mesmo que Josué encarou a obra que se achava diante de si. Os seus temores, porém, foram removidos pela segurança dada por Deus. Eu estou aqui a lembrar-me, irmãos, esta confiança. Esta confiança, nós ontem falámos de alguma coisa, não é? Mas esta confiança nós precisamos desenvolvê-la, esta fé, em vários aspectos. Realmente, isto aqui fala da confiança. Quando ele diz, como foi com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria.
Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Josué, capítulo 1 até ao 4. Até às culminâncias do Líbano, à grande distância, até às praias do Mar Grande, e ao longe, até às margens do Eufrates, no Oriente, tudo deveria ser deles. Então, era importante, era fundamental que eles vivessem, sobretudo aqui o Josué, vivessem pela fé no que Deus disse. E eu volto novamente aqui ao cuidado com os anjos, porque ele aqui fala alguma coisa que eu acho que vale a pena mostrar-vos. Tem a ver com a fé no perdão dos pecados. Nós já falámos aqui de, por vezes, não é, já termos confessado determinados pecados e voltarmos a confessá-los. Então ele diz aqui, deixem-me só ver onde é que ele diz. Portanto, ele está a escrever uma carta a uma daquelas moças que eu já vos falei, não é? Vocês têm o documentário, não sei se alguém já viu esse documentário que tem o mesmo título, Cuidado com os Anjos. Alguém já viu? Ou não? Sim, Eu já assisti, mas sim. eu também estou Livro a também. ler esse livro. Portanto, Pronto, eu não sei se o documentário, porque eu não o vi todo ainda. Não sei se o documentário refere a estas coisas, mas ele aqui no livro, ele fala de que aquelas duas moças, atenção, eram adventistas. Isto é um detalhe importante. Aquelas duas moças já estavam presas por causa do crime que elas tinham cometido, convencidas que tinham falado com os anjos. E agora é a mãe, passado alguns anos, é a mãe delas que escreve ao irmão Roger Morneau a pedir auxílio. Porquê? Porque ela, sobretudo a Sharon Lee, ela continuava a ser atormentada pelos demónios. E então ele diz aqui assim, é na página 49. Pode interessar a vocês saber que tenho recebido muitas cartas relatando forças sobrenaturais oprimindo cristãos adventistas do sétimo dia, de várias maneiras. Portanto, acham que isto nos interessa ou podemos passar à frente? Essa, Belinha. Ele continua. E ao ajudá-los a entender que eles precisam implorar diariamente pelos méritos da cruz para a sua salvação e pelo Espírito Santo para lutar as suas batalhas espirituais, a maioria deles tem conseguido escapar do assédio dos anjos do mal. Então o que é que precisamos implorar? Implorar a morte de Cristo em nosso favor, que o sangue dele possa servir de expiação para nós. Exatamente, implorar pelos méritos da cruz para a nossa salvação e pelo Espírito Santo para que ele lute as nossas batalhas espirituais. Porque os outros também são espíritos. E depois ele diz assim, no entanto, em alguns casos, os espíritos continuaram voltando repetidamente. Foi então que o Espírito de Deus me levou a descobrir algo muito importante. Isto diz o irmão Roger Morneau. Ao conversar com essas pessoas sobre o problema dos espíritos, sobre os espíritos ficarem retornando, percebi que elas tinham uma fé fraca. Olha lá, temos falado tanto da fé, não temos? Temos falado muito da fé. Elas não é que elas não tivessem fé, atenção, isto é importante, mas elas tinham uma fé fraca no plano perfeito de salvação de nosso Pai Celestial.
elas continuavam confessando os seus velhos pecados repetidas vezes. Eu não sei se esse é o nosso caso, mas eu sei que muitas pessoas, elas fazem isto sem saber, não é? Eu fazia, esse era o meu caso. Eu repetia muitas vezes, confessava muitas vezes os mesmos pecados, pensando que não estava perdoada. E pela graça de Deus, antes de ler este livro, comecei a compreender que não era assim. Comecei a ler outro livro que também fala sobre a espiritualidade, o espiritismo, e fala sobre isso, e então eu comecei a compreender que não era assim. É assim, sim, exato. Eu não vou ler, porque isto é maravilhoso, digo-vos, este livro é assim fantástico, e ele volta novamente, não é, a falar aquilo que nós já temos falado aqui, da necessidade de memorizar os textos. O tal muro, precisamos de erguer esse muro. E porquê é que eu estou a dizer isto, irmãos? Porque eu estou a perceber que Deus, à medida que muitos estão descuidosos e indiferentes, pronto, não percebem estas coisas. Eu dou já a palavra à irmã Inês. Mas outros estão atentos, e àqueles que estão atentos, Deus está enviando mensagens. Não sei se vocês já repararam. Ele começou por enviar-nos mensagens a nós, ao nosso grupo, sobre a fé, não é? Foram várias sobre a fé. Depois passou para a justificação pela fé, e agora tem enviado várias coisas. E entre essas coisas está falando da questão dos anjos. E eu tenho aqui duas coisas que eu vou enviar para o grupo, só que é assim, irmãos, eu sei que há muita gente que coloca muita coisa no grupo. E por vezes aquilo, pronto, aquilo que não quer dizer que tudo, não seja tudo importante, atenção, é tudo importante. Mas há coisas que são indispensáveis nós conhecermos nesta altura, percebem? Então, eu vou fazer referência, quando eu colocar no grupo e fizer referência, porque eu não coloco no grupo assim qualquer coisa. Eu quando coloco no grupo é porque é mesmo importante para os irmãos perceberem o que é que está acontecendo. Inclusivamente, uma pregação do pastor Manolo Damásio. Vocês conhecem. Sim, é um espetáculo, pastor. E Tem pregação esta espetacular. pregação, irmãos, é demasiado importante. Ó, irmã Inês, vocês podem falar, primeiro a irmã Inês, depois a Cláudia, mas eu queria continuar o raciocínio, porque isto, irmãos, nós estamos à beira de ter experiências deste tipo e dos anjos do mal tentarem romper a barreira que Deus colocou à nossa volta para nos proteger. É exatamente Diga, isso que eu irmã tenho Inês. pensado ao ler estes livros. Sim, irmã Inês, pode falar. É, é sobre um nome, talvez, de um anjo, um testemunho de um irmão. Está vindo para a igreja agora. Ele não tinha ainda lido o livro A Grande Controvérsia, da Igreja Maranata, mas estava descobrindo pelo Espírito Santo sobre carne, sobre sábado na Bíblia. Aí, num dado dia, ele, caminhando dentro de casa, ele sentiu uma coisa estranha e paralisou, perdeu todo o movimento. Ele foi na mente dele, o que é isso? Aí, eu sou Ariel. Quando ele ouviu essa palavra, esse nome, veio um porco grande, peludo, preto, com olho vermelho para avançar nele. Aí ele fica me indagando, irmã, será que foi de Deus ou não? Aí esse é por causa do nome, Ariel, ou Uriel, não sei. Aí Gilmar fica sem resposta, né? Ele parou de comer a carne. Ele parou de comer a carne imediatamente. Não comeu mais carne. Sim. A irmã está a falar isso e está-me a fazer lembrar um dos vídeos que eu vou colocar, que é do pastor Manolo Damásio,
onde ele refere as... Como é que eu vou explicar isto? Portanto, determinadas, entre aspas, doenças, que são falsas doenças, que são como é que vou explicar? Pessoas que ficam, por exemplo, como esse irmão que ficou, não é, paralisado, outras pessoas têm dores aqui, têm isto, têm aquilo, e inclusivamente coisas mais fortes, que elas são coisas provocadas pelos demónios para se divertirem, para oprimirem as pessoas, percebem? Para perturbá-las, para assustá-las, e ele explica aqui neste livro como vencer tudo isso. Eu não sei se os irmãos sabem, mas foi feita uma pesquisa em todas as igrejas cristãs sobre a oração. E descobriu-se que de todas as igrejas cristãs, a que menos ora é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós oramos muito pouco, ou nada. E este livro, o irmão Roger Morneau, ele ensina a orar. Cláudia. Bom dia, irmãos, bom dia a todos. Eu vou procurar falar o que está dentro do assunto para a gente não fugir do pensamento que nós estamos falando. É muito sério que eu vou falar para vocês agora. Eu sou recém voltando para a fé, né? Poucos anos. Eu voltei porque estava muito doente mesmo. Eu não conseguia ficar em cima dos meus joelhos. Era muita dor, eu achei que ia morrer. Custei a descobrir meu problema. Meu problema é artrite reumatoide, e agora eu quero acreditar que não é meu problema mais, é o problema de Cristo, porque eu ainda tomo só uma infusão de 2 em 2 meses, numa clínica aqui no centro do Rio de Janeiro, e pego essa medicação pelo SUS. Sei do perigo dela, mas ainda faço tratamento para eu poder ter uma vida normal. Senão eu fiquei quase acamada, eu não levantava os braços, eu não tinha quase meus movimentos, estava perdendo todos os meus movimentos. E eu creio que é uma doença colocada por Satanás, com certeza, porque o reumatismo é como se uma serpente andasse pelo seu corpo. A época do frio, então, você não sabe onde ela, se você ligar um ventilador, ou quando ela estava no começo, é como ela serpenteasse dentro de mim. Isso eu tenho certeza, que a doença é colocada pelo inimigo, sim. Mas o que eu vou contar para os irmãos aqui não tem tanto a ver com relação ao testemunho da cura, né? Que Deus vai me dar de acordo com a minha fé. A minha fé é muito pequena e eu conheço a fé desde os meus filhos pequenos. Meu filho hoje vai fazer 38 anos e a filha vai fazer 31. Para vocês verem o tempo que eu conheço essa mensagem do Advento. É muitos anos. Fiquei muitos anos fora, né? Me ostentando com as coisas mundanas de Satanás. Falar assim para vocês entenderem. Junto com a família, o marido e os filhos. Os filhos saíram da fé, que hoje eu tenho o maior apreço pela mensagem que Deus dá à Melinha, porque uma vez ela me tirou da cama, quando ela mostrou a passagem de Deus dos seus filhos. Mas retornando de novo ao assunto, que é o que eu queria falar. Eu tive dois eventos espiritual, porque eu creio que não é do inimigo, não quero blasfemar contra Deus, porque Deus só permite, porque precisamos aumentar nossa fé. Eu não compreendi a Bíblia, qual o sentido da Bíblia, ter fé nela, porque hoje em dia as misturas do paganismo com relação à dúvida da profecia, à dúvida da Bíblia. Eu tenho um irmão que era adventista, ele não acredita mais na Bíblia, não acredita mais na profecia. Eu tenho irmãos que são, assim, de conhecer a Bíblia de ponta a ponta, de poderia ser uma ótima pessoa no nosso grupo, de ajudar a orientar a Bíblia, porque ele conhece as histórias bíblicas, mas ele não conhece o poder da Bíblia que nós estamos aprendendo agora, que eu não conhecia. Então, para mim, isso é muito, muito forte, conhecer o poder da palavra. Eu nunca ouvi falar disso, o poder da palavra. Então, o que eu vou falar agora é mais do que eu quero falar. Eu faço rodeio e eu não quero fazer rodeio.
eu tive 2 experiências espirituais. Porque para a gente andar com Cristo, o mundo acredita no mal, acredita no inimigo, acredita nas bruxarias, coisa que eu nunca peguei para andar no meio de coisas assim, espirituais, né? Mas eu sei que Deus guia desde a época dos meus filhos pequenos, porque se é para um outro dia eu comentar essa história dos meus filhos, que Deus usa-me. Então, agora eu vou falar da experiência muito forte que eu tive. Para mim foi poderosíssima, para minha fé, aumentou a minha fé. Eu ajoelhada, 3 e pouca da manhã na minha cama, porque eu procuro ajoelhar assim, muitas vezes, graças a Deus eu ajoelho no chão, mas eu procuro dar conforto ao meu joelho e ajoelhar na cama, ajoelhada, comecei a orar. Isso foram 2 eventos. Eu não sei qual foi o primeiro, qual foi o segundo, eu vou contar os 2, mais rápido. Um dos eventos, eu ouvi um louvor de trombeta muito baixinho, e eu fiquei quietinha, eu ia começar a orar, e eu fiquei quietinha para poder ouvir se eu tinha algumas palavras, alguma coisa, mas era muito baixinho, aí sumiu. A outra vez, o outro evento, foi ajoelhada da mesma forma em oração. Eu fiquei impactada na primeira vez que eu ouvi. Eu fiquei deslumbrada, eu fiquei fascinada. Eu fiquei, meu Deus, que coisa maravilhosa, eu não estou dormindo, eu estou aqui lúcida, eu vou orar e eu ouvi um louvor baixinho. Para mim, aumentou a minha fé que existe as coisas espirituais, né? E não ouvi o louvor, só ouvi que era muito baixinho. E o segundo foi, eu ouvi uma voz, quando comecei, eu também ajoelhei na cama para orar, 3 e pouca da manhã, uma voz falando: os anjos estão indo para São Paulo. Meus filhos moram em São Paulo, né? Os 2 já fizeram residência fixa. Os anjos estão indo para São Paulo. Você vai ver. Até hoje, a única coisa que eu descobri, que eu leio a lição agora, é que em Gênesis fala que os anjos para Abraão andam adiante de nós. A Uhum, única confirmação que eu tenho é na palavra, que Deus, uhum, os anjos andam à frente de nós. Eu não coloco coisas fora do normais assim. Eu só digo que aumentou a minha fé, né? Deus permitiu para que aumentasse. Não acredito que o inimigo vai avisar que os anjos andam à frente ou andam atrás, não. É o Espírito de Deus, eu creio firmemente. E a voz também, porque Deus vai abrir nossos ouvidos, vai abrir nossos olhos, Ele vai abrir nossos sentidos para as coisas espirituais. Então, é o que eu uhum. creio. Não quero amedrontar ninguém, não é nada fora do normal de medo. Não tive visões, mas eu ouvi, né? E eu agradeço a Deus por poder testemunhar. Aonde eu sinto desejo de falar, eu falo. Não tenho medo de retaliação, que os outros podem falar, porque a gente tem que ser corajosos para falar o que tem que ser dito. Mesmo que venha algumas repreensões, Deus é que vai dizer todas as coisas. Mas eu tinha que passar isso para vocês, que Deus já está Uhum. usando o povo. Só isso. Obrigada, irmãos. Obrigada, Cláudia. Mais alguém quer dizer alguma coisa? Queria fazer uma pergunta Sim, Liliana. à irmã Cláudia. Quando é que isso lhe aconteceu, irmã? Tem poucos meses, muito pouco, está bem recente. Está dentro desse olho do furacão que nós estamos vivendo. Foi há poucos Uhum. meses. Eu também tive audições, mas foi em 2018. Já foi antes do Covid. Eu depois conto a experiência para quem. Agora A não irmã, vamos continuar com os. tá bom. Eu depois conto, Cláudia, eu depois conto, irmã. Eliane, podes abrir o micro? Eu quero falar, Belinha, que você falou que realmente o povo adventista é o que menos ora. O Roger Morneau também tem um livro fantástico chamado Respostas Incríveis às Orações, em que Sim. ele não só ensina, como ele também dá muitos testemunhos de orações que ele fazia, intercessórias principalmente. Sim, sim, Né? Eu acho que é um livro também importante para nós, adventistas, sim, estarmos lendo nesses últimos sim, dias. sim, sim, sim. É verdade. Temos, Entre... temos também uma pessoa, Belinha, desculpa interromper, antes que vás no teu raciocínio, que depois tens que continuar. Também temos um pastor espetacular, podemos ouvir que é o pastor Pavel Goya, que fala muito sobre oração e tem muitos Uhum, testemunhos espetaculares vindos do seu pai e vindos dele mesmo. uhum, sim.
É verdade. Eu aqui estava-me a referir mais à oração no aspecto do trabalho invisível, ou melhor, do trabalho que os seres invisíveis fazem na vida das pessoas. Eles divertem-se com os seres humanos, eles atormentam, eles oprimem, eles trazem depressões, eles trazem ansiedades, eles trazem falsas doenças, percebem? É neste sentido porquê? Porque eu acho que já falei aqui com vocês acerca da Alice Bailey, vocês já ouviram falar dela, não é? E foi-lhe comunicado que 2025 seria uma época em que a externalização se iria, a hierarquia se iria manifestar, portanto, haveria anjos que iriam ser soltos para fazer determinadas coisas. E eu, irmãos, eu estou a perceber que isso realmente é assim. E antes que a coisa se, se intensifique, Deus está-nos a trazer esta luz. Primeiro, para que, pela reforma da saúde, que desinflama o organismo, que desbloqueia aqui o nosso cérebro, nós possamos ter aquela visão espiritual, aquele entendimento, a mente de Cristo, para perceber quando a coisa está a acontecer. Percebem? Este é um primeiro aspecto. Mas não basta só o perceber. É preciso ter poder para combater. Porque nós temos uma guerra daqui para a frente, não tem hipótese nenhuma. Tudo o que tivermos que fazer tem que ser debaixo de grande oração, como o irmão Roger Morneau nos indica aqui. Ele conta aqui uma experiência que ele passou com a sua esposa quando ele foi visitar essas tais irmãs nas montanhas de Oregon. O que é que aconteceu com eles? Vocês não têm noção, irmãos. Aquilo estava uma chuva brutal, uma chuva imensa, imensa, imensa. E ele começa a citar passagens da Bíblia de louvor a Deus, começa a orar. Irmãos, então não é que Deus fez com que metade da faixa chovesse e na metade onde ele ia, na direção em que ele ia, o chão estava seco e eles percorreram quilómetros em que metade chovia e metade estava seco. Irmãos, isto é inacreditável. E todas as pessoas que vinham atrás deles, os carros que vinham atrás deles, nem sequer, portanto, toda a gente viu que aquilo parecia ali uma barreira de vidro, nem ousaram ultrapassá-lo. Toda a gente estava a ver. Isto é incrível, irmãos. E é isto, este tipo de coisas que Deus quer fazer quando nós, voltamos à questão, quando nós exercitamos a fé, quando nós estamos na posse, que curiosamente ele fala aqui no livro de estar na posse. Nós falamos isto muita vez. De estar na posse da palavra. Percebem? Irmãos, isto é maravilhoso. É isto que Deus deseja, porque daqui para a frente as batalhas vão ser cada vez mais espirituais. Era como dizia há pouco o Adenis. Acho que foi o Adenis que falou. Então, não nos assustemos, mas aprendamos, porque o período de aprender todas estas coisas é muito curto. E quem realmente está atento, quem quer ir além, quem quer ser usado pelo Senhor, está aproveitando cada oportunidade. Os outros estão descuidosos e indiferentes, andam lá ocupados com a vida, com o trabalho, enfim, com os divertimentos, com a televisão, com as notícias da guerra, etc. Ok? Pronto, era isto que eu queria dizer-vos. Eu acho espetacular a forma como é que Deus está a dirigir-nos, porque agora mesmo é o tempo dos enganos. Aqui tu disseste, a Ala Bailey, que falou sobre o assunto de 2025, é o tempo dos enganos. Já os cientistas dizem que a porta da Pandora está aberta. Já dizia aquele Hopkins, que morreu. Ele estava super assustado com as experiências que eles estavam a fazer, loucas,
porque eles diziam que tinha uma porta transversal, tridimensional para lá e para cá, diz que há uma porta que abre, e que do futuro e do passado, e que viam assim figuras estranhas que nunca tinham visto, que para mim são demónios, óbvio. E ele estava muito preocupado, que achava que eles estavam a abrir a porta da Pandora. Portanto, vejam. Uhum. É isso, irmãos, Deus está-nos a preparar. O Senhor está conosco. E nós precisamos de viver pela fé na sua palavra. Ter a palavra na nossa mente permanentemente. Estar em constante oração, pedindo a Deus. E sabem que há uma coisa que eu inclusivamente tenho escrito no meu livro do Grande Conflito. Há um capítulo, que até posso procurar aqui para os irmãos, que fala que nem todos, como é que ele diz? Como é que ela diz? Nem todos estão beneficiando dos méritos de Cristo. E eu fiquei me perguntando, o que é que isto quer dizer? O que é que são os méritos de Cristo? Quem é que beneficia dos méritos de Cristo? O Percebem? crente. Não é todo o crente. Não é todo o crente, Denis. E vocês sabem, a Cláudia, página do livro, do Grande Conflito, Cláudia, é do Grande Conflito? Não, do que você quer que a gente participe com você dos livros que a gente não tem, do que você falou do Bordon, acho que é Bordon, né? Aí você cola a página aqui no grupo, que a que você achar bem interessante, coloca para nós participar com você, lendo. Ah, Eu acho interessante para a gente não ter que ir atrás do livro, não conseguir. Aí você cola sim, assim na página e nós vamos participar junto com você da expectativa que você está tendo. sim. Sim, é assim, eu leio à noite, mas à noite é uma coisa e de dia é outra. E depois de dia eu vou estudar e vou mastigar tudo aquilo. Então, eu quero fazer isso hoje porque eu acho que isto é de extrema importância. Eu ainda não estou em condições neste momento de falar sobre isso, mas eu vou estudar e eu, quem sabe, talvez amanhã, eu consiga falar com os irmãos sobre isto, está bem? Ok, então vamos lá avançar. Eu até queria mostrar-vos essa citação do Grande Conflito. Mostre, Belinha, Não por sei. favor. O problema é que eu vou tentar ver onde é que está, porque eu tenho isso, só um bocadinho, eu vou tentar encontrar. Portanto, aqui no capítulo 24 do Grande Conflito, já perto do fim, no parágrafo, eu estou a ler no livro, no parágrafo 17, diz assim: uma luz mais clara, porém, surgiu pela investigação do assunto do santuário. Viam agora que estavam certos em crer que o fim dos 2.300 dias, em 1844, assinalava uma crise importante. Mas conquanto fosse verdade que estava fechada a porta da esperança e graça, pela qual os homens durante 1.800 anos encontraram acesso a Deus, outra porta se abrira e oferecia-se o perdão dos pecados aos homens mediante a intercessão de Jesus no lugar santíssimo. Encerrara-se uma parte do seu ministério apenas para dar lugar a outra. Havia ainda uma porta aberta para o santuário celestial, onde Jesus Cristo estava a ministrar pelo pecador. Parágrafo 18. Via-se agora a aplicação das palavras de Cristo no Apocalipse dirigidas à Igreja. Nesse mesmo tempo, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Apocalipse 3, 7 e 8. E agora diz assim: os que, pela fé, lá está outra vez a fé, seguem Jesus na grande obra da expiação, recebem os benefícios da sua mediação em seu favor. Enquanto os que rejeitam a luz apresentada neste ministério não são por ela beneficiados.
Então, quem é que recebe os benefícios da sua mediação? Os que, pela fé, seguem Jesus na grande obra da expiação. Lá no Apocalipse diz que aqueles que seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. Exatamente. Portanto, irmãos, aqui voltamos à questão da fé. Não é por ser adventista, porque eu era adventista e eu não vivia pela fé. Há muito adventista que não vai receber o selo. Então não é por ser adventista. Não é por crer nas nossas 28 crenças. Não é este o ponto. Porque há muito adventista que não sabe o que é fé, não está exercitando a fé, não sabe viver pela fé e não está acompanhando Jesus no lugar santíssimo, na sua obra de expiação. Percebem? Há apenas um pequeno grupo que vai receber os benefícios da sua expiação. É aqueles que estão exercitando a fé. Acham que isto é importante? Muito, é decisivo para a salvação. É decisivo para a salvação mesmo. E agora outra coisa, já agora eu vou falar com vocês. Sabem que nós tivemos aqui o Miguel, não é? Este fim de semana, aqui na nossa igreja, sexta, sábado e domingo. E foi espetacular, porque ele ainda, Deus lhe está dando ainda mais provas, mais luz. E o que é que ficou muito claro? Ficou muito claro o seguinte: nós tínhamos, até há pouco tempo atrás, nós tínhamos o momento do início do juízo, certo? Tínhamos ou não tínhamos? Tínhamos. Tínhamos. Toda a Ellen gente White sabia diz que eles seguiram passo a passo. Exatamente. Portanto, 1844 é o início do juízo, que foi muito importante para as pessoas que viviam naquela altura. Quando todos descobriram, não é, que estava a começar o juízo aos mortos. Mas nós precisaríamos de conhecer o momento do fim do juízo, ou seja, do fim da graça. E isso é importante para quem? Para os que viveram no tempo de Ellen White? Não, para os vivos. Para os vivos. Porque a última geração, lá está o tal último chamado, que é o alto clamor, o último chamado aos habitantes da terra, para que se arrependam, porque o juízo está terminando. E quem é santo vai santificar-se ainda, e quem está sujo vai sujar-se ainda. Quem é que vai falar estas coisas? Quem as conhece. E quem é que as conhece? Quem está tendo o benefício da sua mediação, porque está acompanhando os passos de Jesus no trabalho do santuário. Viu, Belinha? Percebe, irmão? Sim. Os pioneiros, eles tiveram a graça de realmente viver esse momento do início da expiação, de 1844, e realmente parece que há um torpor, uma dormência, porque realmente o fechamento da porta-graça está por uma misericórdia de Deus. E eu cheguei a comentar com o nosso líder aqui, de que nós não estamos falando, nós não estamos admoestando, não estamos preparando um povo para isso. E é um perigo muito grande, porque a gente percebe que o inimigo tem trabalhado muito para que o povo fique não conhecedor dessa verdade e não tenha tempo de confessar os pecados, de se arrependerem e colocarem a vida em dia e realmente seguirem a Cristo por onde quer que levar, o Cordeiro, no caso. E isso eu acho muito importante. Exatamente. Portanto, a nós foi-nos dada essa luz, e essa luz está contida em Daniel 11 e Daniel 12, 1. Ou seja, Daniel 12, 1 é um marco. É um marco, é um sinal. Jesus disse: quando o virdes,
Então nós temos que ver qual é o marco. É o versículo 45. Porque o Daniel 12:1 marca o fecho do juízo. Certo? Daniel 12:1 é o fecho do juízo, é a terminação do juízo. Logo, o versículo começa: naquele tempo se levantará Miguel. Quando ele se levanta, acabou o julgamento. Ele terminou o julgamento. Ele tira as suas vestes de sumo sacerdote, veste as vestes de rei e De prepara-se sumo para vir à terra. sacerdote para rei. Exatamente, prepara-se para vir à terra. Mas esse tempo é precedido de um acontecimento. Qual acontecimento? Daniel 11:45. Qual é que é esse acontecimento? Que o rei do norte armará suas tendas palacianas entre os mares. Ou seja, é quando a Turquia, por algum motivo, que ainda ninguém sabe qual, vai deslocar as tendas, ou melhor, a sua sede de governo para Jerusalém, que é isso que eles querem. Ainda agora saiu uma notícia recente nos jornais dizendo: Jerusalém é nossa. É só uma questão de tempo, tenham paciência. Quem for paciente vai ter a vitória, disse o Erdogan. Entendem? Eu vou-vos colocar depois os vídeos que foram gravados aqui na igreja e vocês vão poder rever. É importante ser revisto. Portanto, nós já estamos neste momento a começar a ver os acontecimentos irem nesse sentido. Mas isto somos nós adventistas, um pequeno grupo que acredita nisto, não é? Sim. Em quem já foi derrubada a ideia de que o rei do norte é o papado. Portanto, nós já temos isto muito bem definido na nossa mente. E para que é que Deus nos está a dar esta informação? Para nós dizermos ao povo: preparem-se, está a haver um julgamento no céu desde 1844, ele está prestes a terminar. O apelo é: arrependam-se, ponham a vossa vida em ordem, porque daqui a nada, quando este acontecimento acontecer, isto é um pleonasmo, não é? Acabou o tempo. Acabou o tempo, não é a vinda de Jesus. Acabou o tempo da graça. E nós estamos na unha negra, não é? Destes acontecimentos. Nós não podemos mais ficar calados. E então, aqui, voltando aqui ao grande conflito, diz: os judeus que rejeitaram a luz, lá está, dada por ocasião do primeiro advento de Cristo, e se recusaram a crer nele, lá está outra vez a fé, como Salvador do mundo, não poderiam receber o perdão por meio dele. Quando Jesus, depois da ascensão, pelo seu próprio sangue, entrou no santuário celestial, a fim de derramar sobre os discípulos as bênçãos da sua mediação. Quais eram as bênçãos? Uma delas era a chuva temporânea. A luz, Os né? judeus, Espírito Santo. e o poder, exatamente, era o Espírito Santo. Os judeus foram deixados em completas trevas, continuando com os sacrifícios e ofertas inúteis. O ministério dos tipos e sombras cessara. A porta pela qual anteriormente os homens encontravam acesso a Deus não mais se achava aberta. Recusaram-se os judeus a buscá-lo pelo único meio por que poderia então ser encontrado, pelo ministério do santuário celestial. Voltamos ao santuário. Não alcançaram, por conseguinte, comunhão com Deus. Para eles, a porta estava fechada. Não conheciam Cristo como o verdadeiro sacrifício e o único mediador entre Deus. Daí o não poderem receber novamente os benefícios da sua mediação. Então, irmãos, quem é que pode receber os benefícios da sua mediação? Digam-me, quem? Pequeno povo, um pequeno povo. Sim, mas que faz o quê? E contempla Cristo, bota Cristo em sua vida. Que acompanham Cristo no santuário, que acompanham O Cristo em testemunho todo de o Jesus, caminho. né? É o testemunho de Jesus. Exato. Acompanha os passos, segue o noivo. O que segue o noivo? E o que é que o noivo está fazendo? Purificação. E o que é que nós precisamos na terra fazer para acompanhá-lo? Purificação. É sermos Endireitar os Irmão, caminhos, né? Endireitar os nossos caminhos.
Irmãos, isto que está aqui, ele diz assim, deixem-me ler-vos isto, porque lá está, tudo se encaixa. Isso que você Diz viu foi assim, parte do grande conflito, né? sim, o final do capítulo 24. Diz assim, décadas antes, o sacerdote espiritualista me disse que quando cristãos entram em áreas nas quais praticantes do ocultismo se envolvem, os anjos de Deus têm de se afastar. Ele explicou que os anjos malignos tentam romper a proteção de Deus ao redor de uma pessoa. O que nos protege são os anjos, certo? Pronto. Eles influenciam a pessoa a visitar um cartomante, um astrólogo, um hipnotizador ou qualquer pessoa envolvida em práticas ocultas. E nós dizemos assim, mas nós não consultamos esse tipo de coisas. Não, não consultamos. Pior ainda, abrimos a televisão e vemos aquilo que está a dar. É a mesma coisa. Em minha avaliação, disse o Roger Morneau, em minha avaliação, Satanás usa shows de rock como caminho direto para atrair jovens descuidados por meio da popularidade da música e do facto de que alguns músicos gostam de experimentar o ocultismo como forma de alcançar fama e sucesso, a fim de ceder poder e controle a espíritos demoníacos. Onde você leu? Cuidado com as músicas. Está em que Eu página, li Belinha? aqui. Está na página 37. Esse é o grande Irmãos, conflito. não, é o cuidado com os anjos. O que é que eu quero dizer, irmãos? Prestem atenção. Cuidado, porque de repente não, devagarinho, o rock tem entrado na nossa igreja. E com o rock entrou o quê? Satanás entra pela música, entra pelo videogame, Entendem? ele entra pelas todas as coisas modernas desse mundo. Cuidado, porque diz aqui claramente, é pelos shows de rock, é pela música rock. E infelizmente nós temos hoje muita música deste tipo dentro das nossas igrejas. Nem todos veem desta forma. Por isso, nem todos estão a receber os benefícios da sua mediação. Não só o rock, Belinha, as pessoas não... há duas classes dentro da Igreja Adventista hoje. Os reformistas, os que creem nas profecias de Ellen White, a Bíblia, e está havendo os que leem a Bíblia, não estão sabendo do poder da palavra, e se ouvem não querem ouvir, fazendo tudo aquilo que... Não estou julgando, não, irmã, eu estou comentando como eu era antes. Então, a gente se coloca numa posição de comedores de carne, bebedores de café e outras coisitas mais que, pegando uma cerveja sem álcool, isso aí. Então, são dois grupos, dos que fazem a vontade do mundo com a cerveja sem álcool, com café dentro de casa, com as músicas de rock dentro das casas, porque os filhos, marido ou mulheres gostam. Então, o que eu falo para vocês hoje, que esses grupos dentro das igrejas está acontecendo, dois grupos. Uma irmã veio me exortar no final de semana passado no grupo na casa dela, que eu falei uma coisa no grupo que tinha uma visita, ela está conhecendo a mensagem, para ser mais um membro, porque eles não estão preocupados com a verdade, estão preocupados com mais um membro dentro da igreja, surdo, cego e mudo, porque só fala o que eles querem, só ouve o que eles querem, então vai ser manipulado pelo poder religioso, né? Então, eu não estou falando contra a nossa igreja, eu vou falar até um ponto a favor. Me confortou muito esses dias que eu vi um vídeo no YouTube, não é da nossa igreja, e um outro, os comentários, que nós, o povo de Deus, que em todo meio das tormentas, guerra, a gente tem que ter paz em Cristo, tranquilidade, que Ele vai guiar esse povo. Não temos que ter medo de nada, porque nós vamos ter esse muro, como a Belinha falou, a proteção, vamos ser guardados. Nada vai nos acontecer, nada. Mesmo que venhamos passar por problemas turbulentos, mas o que a gente tem mais medo, que é da morte, nós temos que estar preocupados com nada disso. Nada. Porque o Deus que nós servimos é maior do que tudo.
Então, isso me confortou muito, muito, muito. Que a gente vê os acontecimentos, as guerras, os nossos estudos te atemoriza, porque a gente sabe que está aí o limiar do fechamento da porta da graça. Temos que estar tranquilo com a fé no nosso Pai Celestial, que nos enviou. É o Cristo, que é o nosso próprio Deus, é a única só pessoa, que é o próprio Deus ao nosso meio. E a gente só tem que agradecer e ter confiança na palavra. Só isso. Dou já a palavra à Eliana. Fiquem com esta ideia de viver uma vida que possa ser de forma a receber os benefícios da sua expiação. Sim, Eliana. Eliana, antes de tu falar, dás-me só um minutito, importas-te? É com relação àquilo que a irmã Cláudia estava a dizer. Eu vou mais longe com relação a esse tema de música. Eu mandei um vídeo para o nosso grupo, que acho que é interessante, que fala sobre as nossas músicas também que cantamos dentro da igreja. Nós temos músicas que a origem delas não é santa, não é digna de ser cantada a Deus. E devíamos tomar atenção a isso também. Não quer dizer só as músicas de rock, essas são declaradíssimas. Nós sabemos que uma música combatida não é uma música que agrada a Deus, seja ela que tipo for. Mas existem músicas que nós achamos que são sacras dentro da igreja e elas têm uma origem nada digna. E eu ouvi este vídeo hoje, eu fiquei um pouco triste e chocada porque havia músicas que eu cantava e gostava muito. E não vou poder cantá-las mais. Portanto, nós devemos ter atenção. Isto é uma mulher adventista, uma mulher que é consagrada na música. Ela estuda e ensina e por aí fora, então acho que deveriam ver. Eu ia falar exatamente isso. Inclusive, ela disponibilizou um e-book dela, que ela fala sobre muitos outros vídeos, muitos outros hinos ainda, viu, Vera? Tem esse e-book que tá lá, eu posso disponibilizar aí no grupo para vocês verem, que são mais hinos do nosso cenário que ela, digamos assim, condenou. Porque Olha, desculpa, falam de eu não Jesus, sabia que ias falar sobre isso. o fundo, a história desses hinos é bem outra. Então, é muito interessante. Eu recomendo que todo mundo assista esse vídeo, que todo mundo leia esse e-book, porque a gente sabe que a música é importante, né? E é a forma com a qual, uma das formas que nós louvamos a Deus. Então, se vocês quiserem, depois eu posso disponibilizar no grupo, ou nesse grupo aqui, ou no nossos estudos, que lá as coisas estão mais direcionadas, né? E eu Faz-me esse favor, então, faz-nos esse favor, Eliane, está bem? Porque esse e-book eu não tenho. Realmente ela diz que para nós lá irmos, eu acabei por não ir, porque tínhamos que começar o estudo aqui. Mas então faz esse favor a todos nós para podermos Só uma compreender. pergunta, Vera. Aquilo que estás a Diz-me. falar é daquela irmã que é bacharel em música, é isso, não é? Exatamente, exatamente. É isso mesmo. Ela é muito coerente naquilo que diz e ela foi buscar todos os hinos, que não são hinos, na realidade, irmãos, que eu fiquei tão triste. Ela foi buscar a origem deles todos. Uns era de guerra, outros era cantar à Maria, à Virgem Maria, outros Eu vi Outros eram esse mortos. vídeo. Eu vi esse vídeo. Muito impactante, sim. outro aos mortos, sim, outro aos mortos, é cantada a música aos mortos, irmãos. Eu digo, que miséria. Eu fiquei tão triste, eu digo, nós temos um grupo que diz, na Igreja Adventista, que há um grupo selecionado, coeso, para poder ver que músicas é que se vão colocar nos inários adventistas. E eu fiz várias questões a mim mesma. Será que este grupo sabia o que estava a ouvir e para colocar dentro do nosso inário? Se sabiam Lembrem-se que porquê que só colocaram? Vera, lembrem-se que só vai receber o selo quem geme e clama pelas abominações que se estão a cometer. E nós temos que ser essas pessoas. Sem crítica, Exatamente. sem apontar o dedo, mas gemendo e clamando. ela fala Eu não também, aponto de ninguém. Nem, Ela- nem Sim, não, critico. eu estou só a Não dá fazer um tristeza. alerta. Sim, ela fazes fala bem. com relação Desculpa.
aos hinos que falam de Satanás, que a gente deve evitar, porque se nós estamos louvando a Deus, por que nós vamos colocar o nome de Satanás? Um deles é aquele Castelo Forte, que ela não disse para a gente não cantar. Mas quando chegar essa parte em que fala de Satanás, a gente não canta ali, não chama esse nome e passamos para frente. E o que eu achei coerente, porque o hino Castelo Forte é um hino realmente muito bom, muito bonito e forte, só que ele tem esse trechinho, e outros também falam, alguns falam sobre esse nome. Então, assim, é muito interessante esse estudo que ela fez, é muito importante. Eu considero um hino, um estudo para a gente fazer e refletir exatamente no que a gente está fazendo, que louvor a gente está dando, né? Sim. Eu ia pedir à Eliane e à Vera que me colocassem no meu privado isso, está bem, porque é muita coisa que está no grupo, irmãos. Eu sou sincera, a maior parte eu não consigo. Eu não Eu mando, consigo ver, Belinha. não tenho tempo. Ok, eu agradecia porque tudo isto Deus está convergindo. Agora é assim, eu hoje fui levada a um outro vídeo que eu ainda não vi. Comecei a ver apenas. E eu dá-me a sensação que é muito interessante também. Que tem por título Anjos cercaram a sala de oração. E ela viu tudo. É da Melody Mason. Pronto. Se quiserem ver também, eu ainda não vi, como eu digo, comecei só a ver, mas acho que é bastante interessante. É alguma coisa também para nós firmarmos. Ok, irmãos. Diz, Eliane? Coloca esse vídeo também, Belinha, para nós assistirmos. Coloca Sim. sim, coloca essas coisas todas. Ok. Então eu vou colocar agora já os dois, está bem? Que é para não fugir. E eu vou mandar também já para ti este vídeo da música. Eliane, tu importas mandar então um e-book, por favor? Eu também quero, gente. Era bom colocar naquele grupo que tem menos postagem, aquele grupo fechado, porque a gente fica meio perdido naquele grupo lá que tem muita postagem. Eu nem Sem acho que dúvida. é Eu não importante. posso colocar, eu vou mandar para a Belinha pode colocar, porque eu não posso, está bem? Eu não tenho como. Tá Eu Sim, certo. sim, está bem. Eu vou colocar no privado da Belinha, como ela me pediu, e vou colocar nos nossos estudos o e-book. Obrigada. Eu não vou Olha, colocar nele, ele realmente eu acabei de enviar os dois para este grupo. Portanto, salvem isto. Está bem? Ok. Ok. Ok, vamos então terminar. Só um bocadinho que eu agora perdi aqui o Zoom. Ok. Vou fazer uma oração então. Oremos. Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, agradecemos muito porque o Senhor está conduzindo, está falando connosco, nós estivemos a prestar atenção e precisamos mesmo que o Senhor nos continue a guiar, a dirigir, a proteger, a dar entendimento para aquele entendimento espiritual, aquela sabedoria, aquele tato que só o seu Espírito é que nos consegue dar. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude a ficar tranquilos, a exercitar a fé, viver pela fé na sua palavra, erguer um muro de passagens e a procurarmos ser usados pelo Senhor para levar a luz a muitas outras pessoas. O tempo se está a esgotar, mas lhe agradecemos porque ainda temos essa hipótese. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.